O projeto de Deus é que você seja feliz. Concordo com o pastor americano John Piper, quando diz que o problema do homem não é a busca da felicidade. O problema do homem é o contentamento com a felicidade pequena demais, terrena demais, rasa demais. A Bíblia diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, a verdadeira felicidade está em Deus. É na presença dele que tem plenitude de alegria. É na destra dele que tem delícias perpetuamente. Então, quando você tem uma experiência com Deus e consegue desfrutar da presença de Deus, você usufrui uma alegria que Pedro diz, indizível e cheia de glória. É por essa razão que o apóstolo Paulo, mesmo preso em Roma e algemado, ele, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E mostra-nos 3 verdades nesse versículo, Filipenses 4:4. Primeiro, a alegria não é uma opção, nem uma sugestão. É uma ordem divina. É imperativa. Em outras palavras, não ser uma pessoa feliz é desobedecer a uma ordem imperativa de Deus. Mas, em segundo lugar, Paulo diz que esta alegria é ultra circunstancial, porque ele diz assim: alegrai-vos sempre. E é claro que a vida não é feita só de sorrisos, mas também de choro. Não é feita só de saúde, também de doença. Não é feita só de fartura, também de escassez. Não é feita apenas de abraços, também de despedidas. Então, como ser feliz se a circunstância é carrancuda? Como ser feliz quando você é alvo de perseguição ou injustiça? Como ser feliz se você está sofrendo golpes que rasgam a sua carne e sangram o seu corpo? É que a nossa felicidade, diz Paulo, não é nem apenas presença de coisas boas e nem apenas ausência de coisas ruins. A nossa felicidade, na verdade, não é um sentimento, é uma pessoa. Por isso, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É uma alegria imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Então, o que eu posso lhe afirmar é que Deus quer que você seja feliz, muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Bom, mas é possível encontrar a verdadeira felicidade? Nós estamos num país onde anualmente se celebra o carnaval. Às vezes, e muitas vezes, e na maioria das vezes, bancado com dinheiro público. O que nós achamos ser um exagero, porque os recursos públicos deveriam ser destinados para o bem de toda a população, da saúde, da educação, nos transportes, na segurança pública, e não para um segmento da sociedade, para uma finalidade que não vai redundar em benefício da própria sociedade. Porém, parece-nos que se prepara o ano todo para essa festa. Enredos, carros alegóricos, músicos contratados, cachês altíssimos, trios elétricos, multidões nas ruas, às vezes com roupagens temáticas, ou às vezes com roupas sumárias, ou às vezes sem quase roupa nenhuma.
E o que as pessoas estão à procura? Da felicidade. Há um vazio dentro delas e elas querem, por uma semana, esquecer de tudo, esquecer de todos, esquecer da política, esquecer da corrupção, esquecer da violência, esquecer da realidade e mergulhar numa semana de imersão na busca de uma felicidade, numa festa que termina em cinzas. Em cinzas. A felicidade não está lá. Quantas pessoas estão procurando felicidade em tantas fontes rotas para colherem mais e mais decepção? E eu vou trazer à sua memória esclarecida a busca desenfreada de um homem que tinha tudo para ser feliz. Salomão. Salomão recebe 2 adjetivos únicos, peculiares do seu tempo, o mais sábio e o mais rico. Poderíamos até pensar que teria um terceiro adjetivo, mais feliz. Porém, esse homem, apesar de um posto tão honrado, de ter sido filho e sucessor de um grande homem, Davi, e de ter começado o seu reinado de uma maneira brilhante, ele foi negociando princípios e valores. Ele foi cedendo, aos poucos, questões inegociáveis. E ele foi se alimentando de tantas glórias humanas, de tantos aplausos dos homens, de tanto sucesso e de tanta fama, que ele foi perdendo aos poucos os princípios elementares que devem reger a vida de qualquer cidadão rumo à felicidade. E houve um momento, então, em que Salomão entra numa rota de colisão, a ponto de ele, que foi o construtor do Templo de Jerusalém, agora construir capelas, templos aos deuses pagãos. Porque, amando as suas muitas mulheres, o amor dessas mulheres corrompeu o seu coração. E ele passou a adorar os deuses pagãos. Pois bem, este homem, do topo da sua crise, começa numa viagem, numa busca sôfrega pela felicidade. Quer encontrar a felicidade. E no capítulo 2 de Eclesiastes, ele registra isso. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas onde ele foi procurar alegria e felicidade? Primeiramente, na bebida. Resolvi, no meu coração, dar-me ao vinho. Veja que não foi uma coisa acidental, foi planejada. Não foi numa caminhada que de repente surge a bebida e ele resolve, quem sabe é legal, quem sabe é bom, eu vou experimentar esse negócio. Não. Ele resolveu, ele pensou, ele refletiu, ele meditou, ele disse, quer saber de uma coisa? Vou procurar a felicidade no fundo de uma garrafa. Ele poderia beber as bebidas mais caras e requintadas. Às vezes a gente vive uma realidade tão distante, sabe? Estava conversando com uma pessoa em São Paulo, que é importadora dos vinhos mais caros para atender a pedidos de pessoas muito selecionadas da sociedade, e eu fiquei pasmo quando ele me contou, porque eu sabia que às vezes em rodas de políticos e grandes empresários, ao redor de uma mesa para um jantar, se pega uma garrafa de vinho que vale 30 mil reais. Já é uma coisa assim espantosa para nós. Não sei como uma pessoa consegue sorver cada gota daquele vinho e ao final vai pagar 30 mil por uma garrafa de vinho. Mas ele disse, não, pastor, e disse, eu já vendi garrafas de vinho aqui no Brasil de 250 mil reais a garrafa. Salomão podia tomar todo o jantar uma garrafa de 250 mil reais. O homem mais rico da sua geração. Mas quando ele bebe e desfruta dessa bebida,
ele pensa que ele, ao mesmo tempo, vai beber e ser regido pela sabedoria, e se frustra. Porque não dá para você se entregar à bebida e ser regido pela sabedoria ao mesmo tempo. Ou entra a sabedoria, ou entra a bebida. Onde a bebida entra, a sabedoria fica de fora. As duas coisas não caminham juntas. Então ele vai procurar a felicidade no outro campo. Ele vai procurar a felicidade na música. Ele vai se prover de cantores e cantoras. Ele podia ter um show particular. Ele podia contratar os músicos mais excelentes, os mais solicitados, de cachês mais altos. Mas, a despeito de seus ouvidos desfrutarem da música mais harmoniosa, ele não encontrou felicidade na música. Então ele foi procurar a felicidade nas realizações. Construiu para si palácios, casas de inverno, açudes, jardins. Construiu coisas belíssimas. Ele demorou o dobro de tempo nos palácios do que no templo, a casa de Deus. E morando em casas bordejadas de pedras preciosas, cobertas de ouro, madeira de cedro do Líbano. Aqueles palácios todos, aquelas casas enriquecidas todas, não puderam trazer para o seu coração felicidade. Então ele buscou a felicidade na riqueza. Servos, servas, bois, cavalos, reses, riquezas, fama, da riqueza mais esplêndida do mundo, recebendo tributos das nações, vivendo no fausto e no luxo, o povo trabalhando pesado para suprir a mesa real, que tinha mais de 1000 pessoas, toda a refeição, do bom e do melhor, e nada daquilo trouxe felicidade para ele. Então ele procurou felicidade no sexo, nas delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele teve no seu harém 700 princesas, 300 concubinas, as mulheres mais nobres, mais belas, mais ricas do mundo. Estavam no seu harém. E ele disse que entre 1000 mulheres não encontrou nenhuma. As aventuras das camas mais macias não puderam trazer-lhe a verdadeira felicidade. Então ele vai procurar a felicidade na fama. Tornou-se o homem mais conhecido, mais badalado, mais requisitado, mais desejado, mais aplaudido do mundo. Ao fim, nessa busca desenfreada pela felicidade, ele chegou à conclusão: tudo não passa de vaidade, neblina, vapor, bolha de sabão, sem qualquer consistência. Sabe por quê? É porque Deus criou, ele mesmo reconheceu isso depois, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E as maiores glórias deste mundo não podem preencher esse vazio. Você e eu temos dentro de nós um vazio do tamanho de Deus, do formato de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. O Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância não significa que você está imune ao sofrimento, incólume às vicissitudes. Vida em abundância significa que, mesmo no meio da dor, do vale escuro, das noites trevosas, das tempestades ruinosas, apesar das circunstâncias mais adversas, você pode desfrutar da doce presença de Deus, porque é na presença de Deus que existe plenitude de alegria. Esta alegria não está no dinheiro, esta alegria não está no sucesso, esta alegria não está na fama,
Essa alegria não está em você ocupar uma posição de CEO de uma grande empresa multinacional. Esta alegria não está em você alcançar riquezas e mais riquezas, sucesso e mais sucesso profissional. Não, essa alegria está em Deus, está em Jesus. Você pode encontrar a verdadeira alegria? Você pode. Ela está aí à sua disposição. O banquete de Deus é farto. As iguarias de Deus são finas. Os deleites que Deus lhe dá são indescritíveis. Você pode desfrutar da própria vida eterna. Você pode ser aqui na terra um cidadão do céu. Você pode ajuntar tesouros lá em cima, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão pode tomar de você. Você pode construir uma riqueza que não se finda aqui, porque aqui nada trouxemos e nada levaremos. Mas essa riqueza eterna você desfrutará por toda a eternidade. Numa festa que não se acaba, numa alegria que não termina em cinzas. Uma alegria genuína, pura, santa, verdadeira, perene, eterna. Bom, é possível encontrar felicidade? Sim, é possível. Essa felicidade tem nome, essa felicidade tem endereço. A felicidade está em Jesus, ela mora em Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, você encontra a verdadeira felicidade.